O deputado André Moura, do PSC de Sergipe, chega à Câmara para cumprir seu primeiro mandato com 3 bandeiras: o municipalismo e as reformas política e tributária. A luta para reduzir as disparidades entre o que arrecada a União e o que recebe os municípios será a tônica de sua atuação no que diz respeito à primeira bandeira de luta. O esforço para que a reforma política e a reforma tributária finalmente saiam da vontade e se transformem em realidade atendem a segunda e a terceira bandeiras. O deputado está aqui com a gente e participa desta edição do Palavra Aberta. Deputado, antes de mais nada, parabéns pela eleição. Muito obrigado. Estamos aqui muito felizes de estarmos aqui representando o Estado de Sergipe na Câmara Federal. O senhor tem aí 3 bandeiras, como eu adiantei, e por onde vai começar esta luta? Qual a que o senhor elege como a prioritária? Olha, a prioritária é a reforma, lógico, a reforma tributária, para que ela seja mais justa com os municípios. Não adianta a gente defender o municipalismo mais forte, que é uma das nossas principais bandeiras de luta, se a gente tiver uma reforma tributária mais justa que possibilite ajudar aos municípios brasileiros. Não é justo, por exemplo, Paulo, que no ano de 2010 nós tivemos o governo federal arrecadando em impostos de janeiro de 2010 a novembro de 2010 mais de R$1 trilhão. E só repassou para os mais de 5.500 municípios brasileiros algo em torno de 3,9 bilhões. Isso uma alta concentração de recursos nas mãos da União e os municípios passando fora. Exatamente. E fazendo com que cada vez mais os prefeitos fiquem subservientes à vontade dos governos estaduais e principalmente do governo federal. E os prefeitos perdem a autonomia, perdem a vontade política própria, porque tem que se adequar às vontades desses governos, porque senão não consegue administrar os seus municípios. Agora é muito difícil, deputado, vencer justamente essas dificuldades políticas, porque para o governo, convenhamos que é muito cômodo ter esses municípios na mão, controlados, porque quem tem a verba, quem tem a chave do cofre... Lógico. É o governo federal. E passa a ter o comando político da situação no país como um todo. Mas é exatamente por isso que nossa esperança, ela recai sobre a reforma tributária, que a gente sabe que é um assunto que se arrasta há muitos anos aqui, né, e que a gente espera se somar a outros parlamentares nessa luta para que realmente ela saia do papel e se torne uma realidade. E a gente sabe que a reforma tributária ela tem vários pontos importantes, mas para o municipalismo ela é fundamental. Nós temos que trabalhar para que na divisão do bolo os municípios possam ser melhor contemplados e consequentemente, dar autonomia a esses municípios. Não é justo, por exemplo, Paulo, que a gente sabe que hoje a lei de responsabilidade fiscal impõe que os municípios, por exemplo, gastem até, no máximo, 60% de sua arrecadação, 57% com o limite prudencial, com a folha de pagamento. E aí, na maioria dos municípios, principalmente quando o atual prefeito perde a eleição ou não elege o seu sucessor, e aí ele convoca vários concursados, então normalmente os municípios já estão quase no seu limite de 60%. E aí você gasta mais 25% constitucionalmente determinado para a educação, mais 12% para a saúde. Aquelas vinculadas. Aí dá 97% da arrecadação do município. E aí você fica com 3% apenas para investimento. Então é difícil. Então os prefeitos têm que realmente, cada vez mais, se continuar dessa maneira, ficar subservientes e atrelados à vontade do governo federal. Independente disso, tem também a questão da redução da carga tributária como um todo. Como um todo. Que é uma aspiração nacional. Aí é uma vontade de todo o país, não é? Nós sabemos que hoje o nosso país é o país que mais cobra impostos aí, principalmente das pessoas menos favorecidas. Essas são as que mais sofrem com isso, são mais penalizadas. Então essa redução da carga tributária ela é fundamental para melhorar a qualidade de vida e poder ter uma distribuição de renda, né, mais justa. A gente ouve tanto falar que a concentração da renda está na mão de poucos, enquanto muitos estão sofrendo, mas através da reforma tributária é um outro dispositivo que nós vamos ter que lutar para poder que essa arrecadação ela possa ser mais bem distribuída no nosso país. E aí a gente possa também trabalhar, logicamente, pela diminuição dessa carga tributária tão pesada e tão onerosa para o povo brasileiro. Pois é, outra de suas metas é a reforma política, outra reforma que engatinha aqui na Câmara há muito tempo e não acontece nada. Na sua opinião, todo deputado aqui tem uma reforma política na cabeça. Qual é a sua reforma política? Olha, eu entendo que a reforma política ela tem que, primeiro, fazer com que as eleições elas possam ser unificadas. A gente não pode, num país como o nosso, ter eleição de 2 em 2 anos. É muito oneroso, o custo é muito caro para os cofres públicos. Então, uma eleição de 2 em 2 anos, ela é totalmente inviável. Eu entendo que ela tem que ser unificada. E eu vou lutar e vou trabalhar
para que o mandato seja, além de ser uma eleição unificada, o mandato seja de 5 anos. E aí nós temos eleições gerais no país. Sou contra, por exemplo, a lista fechada. Eu acho que a lista fechada, ela tira o direito do cidadão de escolher os seus representantes. Eu acho que é uma afronta à democracia. O cidadão vai e vota. Mas os que a defendem dizem que seria uma forma de fortalecer as estruturas partidárias, hoje estão combalidas no Brasil. Verdade, mas eu acho que nós temos outros mecanismos para poder fortalecer os partidos. A gente não pode fortalecer os partidos e enfraquecer a democracia. O que a gente não pode é permitir que o cidadão vá para a urna votar, por exemplo, em André Moura, e de repente André Moura não é o primeiro da lista do seu partido e termina sendo eleito um outro cidadão que não foi o mais votado pelo partido. Então eu acho que a lista fechada é uma afronta, como eu já disse, à democracia. Eu acho que nós temos outros mecanismos para fortalecer os partidos. Nós temos que resolver situações que estão aí, que são temas, né, atuais e que precisam ser resolvidos. Essa questão do suplente, se assume do partido, se assume da coligação. Eu acho que tem que assumir o do partido, que é uma maneira de fortalecer o partido. A coligação, ela tem de existir, mas no momento das eleições, passadas as eleições, que prevaleça a lista, a votação dos candidatos eleitos ou suplentes dos partidos. É uma maneira de fortalecer os partidos. Fala em suplentes, como é que o senhor vê a questão dos suplentes de senador? Olha, tem sido alvo de muita polêmica. É verdade. O que a gente costuma ver é o suplente senador, que são escolhidos, que em algumas vezes a população nem conhece, e aí em outras o senador já tem uma certa idade e aí coloca o seu filho como suplente. Então eu acho que o suplente de senador tem de ser no mesmo sistema que o suplente do deputado federal, que o deputado estadual e do vereador. Tem que ser, se você quer ser suplente, que você seja suplente através do voto popular e não através de uma escolha partidária do cidadão. Eleição, inclusive, é majoritária. Né? É majoritária, pois é. Então, o voto popular eu acho mais do que justo. Outros temas, como cláusula de barreira, por exemplo? Olha, qual é a sua opinião? Olha, a cláusula de barreira, nós entendemos que é um tema que também é um tema um tanto quanto polêmico. Nós estamos vendo aí várias discussões, mas eu entendo que ela é importante e que ela tem que estar na pauta de prioridades do Congresso Nacional. A Câmara Federal, nós sabemos que tem vários temas importantes. A cláusula de barreira, a questão da reforma política, da reforma tributária, a PEC 300 é outro tema que eu acho que é importante, que já foi votado em primeira discussão, que eu acho que é mais do que justo, porque não adianta você ter uma segurança pública no nosso país, onde o policial militar ou o bombeiro é mal remunerado e trabalha insatisfeito e não oferece uma segurança de boa qualidade. Então, eu acho que a cláusula de barreira, a reforma política, a reforma tributária, a PEC 300 são assuntos que têm que ter prioridade na pauta de votação aqui na Câmara Federal. A questão do voto proporcional, o fim do voto proporcional para a eleição de deputado, tem sido uma outra bandeira muito discutida aqui na Câmara dos Deputados. Como é que o senhor vê? Olha, eu entendo que na reforma política nós temos que trabalhar para que a vontade do povo ela prevaleça sempre. Poderia ser via voto distrital, por exemplo? Voto distrital, por exemplo, eu acho que é justo. Tem duas discussões, voto distrital misto, mas eu entendo que o voto distrital ele é mais justo para o país. O cidadão o deputado parlamentar eleito e barateia muito. Então, além de baratear, ele é mais justo. O parlamentar que foi eleito, ele fica, ele fica mais voltado a trabalhar e atender os anseios da população daquele distrito. Ele deixa de ter uma preocupação mais ampla com o Estado e aí volta a ter sua preocupação mais voltada para aquela região por onde ele foi eleito. Então, por tudo isso, eu também sou favorável ao voto distrital. Além disso, como você já falou, porque barateia muito para os cofres, para a União. Deputado, sucesso no seu mandato. Olha, eu que agradeço a oportunidade de estar pela primeira vez aqui com vocês, de estar pela primeira vez aqui na Câmara Federal, esperando poder trabalhar para que a gente possa dar nossa parcela de colaboração, unindo-se a outros aqui na Câmara Federal, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida cada vez mais do povo brasileiro. Muito obrigado, deputado, pela sua participação. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.